Boa noite, gente. Essa aula eu tô gravando hoje, não é aula do semestre passado, porque não teve uma continuidade na apostila. Essa aula de hoje foi para tapar um buraco. Provavelmente o semestre passado eu dei aula ao vivo para os meninos, por isso que eu não tinha aula gravada. A gente vai falar sobre a especificidade do conhecimento filosófico. Tá aí, acho que na página 5 ou 6 da apostila de vocês. Beleza? Vamos lá, gente. Pode seguir por aqui ou pela apostila, é a mesma coisa. A especificidade do conhecimento filosófico. A gente hoje vai continuar tentando entender e estudar o que é a filosofia. Vamos lá? Vamos insistir ainda mais em compreender o que é a filosofia, embora possamos afirmar que só se sabe bem o que é filosofar quem realmente o faz. Como a pensadora brasileira, o WhatsApp está aqui me atrapalhando. Como a pensadora brasileira Marilena Chauí, que nos serve de apoio para várias observações feitas nessas páginas. Podemos dizer que, do ponto de vista mais específico, a filosofia se apresenta com 4 definições gerais. Então, hoje a gente vai falar sobre as 4 definições gerais até entrar na definição que de fato é filosofia, beleza? Ela falou aqui que a filosofia só se conceitua, só se entende bem o que é filosofia quem a faz, quem a pratica. Mas a filosofia não está limitada a filósofos. Nós, pessoas comuns, podemos filosofar também. Nós vamos ver isso mais para frente. Vamos ver, no primeiro lugar, falamos, né, a primeira definição de filosofia, falamos de visão de mundo de um povo, de uma cultura. Visão de mundo é um conjunto de ideias, de valores e de hábitos práticos de um povo, que fazem com que defina uma identidade desse povo. Mas definir assim a filosofia nos faz confundi-la com cultura, então não convém. Essa é a primeira definição. Mas ela não é satisfatória porque ela fica sendo confundida como cultura. A segunda definição, segundo lugar, identifica-se a filosofia como a sabedoria de vida ou como filosofia de vida. Por exemplo, quando a gente fala, a minha filosofia de vida é ser zen. Nesse caso, provavelmente incluiríamos como filosofia o budismo, o cristianismo, e não conseguiríamos distinguir entre filosofia e religião, que também não convém. Então, essa definição aqui também não convém. Ela não abrange tudo que é o que vem a ser a filosofia. Em terceiro lugar, filosofia é o esforço racional, sistemático, rigoroso para conceber o universo como uma totalidade ordenada e dotada de sentido. A Marilena Chauí falou isso em 95. A essa definição corresponde mais claramente como história da filosofia. Assim, conseguimos perceber a diferença entre religião e filosofia. Aquela, ou seja, a religião tem por base a fé, pela qual se aceitam verdades não demonstráveis e que tantos considerarão até mesmo irracionais. Claro que isso não significa sobre todos os pontos de vista. As verdades da fé, de verdade... Opa, gente, peraí. Claro que isso não significa que, sob todos os pontos de vista, as verdades de fé não sejam aceitáveis ou até mesmo razoáveis. Tem coisas na religião, né, gente, que é bem razoável. Como tentou fazer um operador da qualidade de Tomás de Aquino, que se esforçou por mostrar que as verdades cristãs não eram contrárias à razão. A gente sabe que filosofia, gente, é razão. Religião é fé. E a fé, ela não questiona. E o sentido da filosofia é questionar. O São Tomás de Aquino, ele foi... É um padre, né? Eu não sei se é padre o termo que ele usou, mas ele é um padre da igreja e também era filósofo. Ele tentou esforçar que a fé cristã era provida de razão. Mas, no geral, fé é dogma, filosofia é razão. Então, por isso que esse conceito não funciona. Então, para chegar num conceito do que é filosofia, a gente fica com esse slide aqui. Assim, a filosofia é reflexão, é crítica, é análise, mas isso não a torna sinônimo de ciência. Ou seja, filosofia não é ciência, mas é uma reflexão crítica sobre a ciência. A filosofia não é uma religião, mas uma análise crítica sobre o sentido da experiência religiosa. Ela não é uma religião, mas vai tentar entender por que a religião é tão importante para os povos. É sobre a origem das crenças. E sobre a origem das crenças, né? Tipo, por que é importante ter uma religião, como eu havia falado.
A filosofia não identifica com a psicologia, com a sociologia, com a história ou a ciência política. Por mais que essas ciências do fenômeno humano tenha parentesco histórico com ela. Neste caso, se costuma dizer que as ciências humanas e as ciências em geral estudam o que e o como dos fenômenos, enquanto a filosofia estuda o porquê e o que é esses conceitos. Ou seja, as ciências em geral estudam o que e o como das coisas. A filosofia estuda o porquê e o que é os conceitos. Já viu quando a criança está aprendendo a viver, né? Começa a ficar curioso? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Esse é o sentido da filosofia. Isso é o estudo da filosofia. A filosofia estuda o porquê. Quando vocês tiverem dúvida, você vai andar na prova assim, o que a filosofia estuda? Aí vai dar aquele branco, aí você vai confundir filosofia com ciência. Aí você lembra dessa criança perguntadora. Por quê? Por quê? Vocês lembram do Castelo Rá-Tim-Bum? Acho que não, né? Eu que sou velha, mas tinha um Pedrinho e ele perguntava tanto, por que isso? Por que aquilo? Até alguém cansar e falar assim, por que sim, Zequinha? Então a filosofia, ela estuda o porquê das coisas. Eu tirei essa foto agora, tá até com uma sombra aqui, do livro do Cortella. Ele chama Filosofia e Nós com Isso. Mentira, não foi nele não. Foi o livro Pensar Bem Nos Faz Bem, do Cortella também, porque eu adoro Cortella, eu tenho muitos livros dele. E aqui a gente vai falar sobre o lugar da filosofia. Vocês não precisam me mandar nada, não, viu, gente? Não tá valendo nota nem nada. Hoje é sexta-feira, vamos dar uma aula mais light. Mas eu peço que vocês leiam com atenção, porque esse textinho resume bem o que é filosofia, como eu já havia falado aqui na aula para vocês. Vamos ler comigo. É comum se ouvir que filosofia é algo que não se compreende bem. Qual o impacto, o significado dela? Alguns perguntam, o que é filosofia? Há uma clássica anedota para definir. Dizem que filosofia, é muito engraçado isso, é um gato preto num quarto escuro onde não tem gato nenhum. Portanto, veja-se como até na forma humorada e sarcástica de perceber a filosofia, ela vem como algo que para nada serve ou que é marcada pela impossibilidade de se definir o que seja, né? Mas a gente já definiu o que é. Ora, a filosofia é um olhar sistemático, metódico e programado sobre as razões das coisas. As ciências em geral lidam com os combos, e a filosofia é capaz de se debruçar sobre os porquês. Lembra do menininho? Por que isso? Por que aquilo? As razões. As ciências física, química, biologia, outras áreas do campo científico lidam diretamente com a ideia de qual é o modo de funcionamento de uma coisa, qual a origem de algo, no sentido de funcionamento operativo ou teórico. A filosofia, por sua vez, costuma se perguntar sobre as razões, indaga sobre o que é o sentido de algo. Nesse ponto de vista, a filosofia não tem aplicabilidade imediata, tal como se tem dentro das outras áreas. Mas, por outro lado, serve para que, ao questionarmos sobre as razões daquilo que fazemos, pensamos e olhamos, ela nos ajude a não ter uma vida automática, marcada por um pensamento pouco crítico ou até por uma alienação em relação ao mundo objetivo. Lembra que a gente falou do senso crítico? Tem sim a filosofia um lugar no campo dos nossos conhecimentos e saberes. Serve para pensarmos melhor. Então, se eu perguntar para vocês, o que estuda a filosofia? É o porquê das coisas. E para que serve a filosofia? É para a gente pensar melhor. Boa noite para vocês, bom final de semana, bom descanso. Até a nossa próxima aula. Beijo.